Por que certificar? O foco hoje estratégico da Santa Luzia é a sustentabilidade. Então, a partir da mudança do modelo de negócio da Santa Luzia, queremos cada vez mais transformar grandes quantidades de resíduos em produtos de qualidade. É muito fácil a gente se auto-certificar, né? Nós estamos tirando esses resíduos do meio ambiente, estamos reduzindo os impactos ambientais. Mas será que o nosso processo é o mais correto? Tem menos impacto ambiental? Então é isso que a gente queria com o RGMAT. Então, nada melhor que uma organização com um embasamento científico, com base em todo o levantamento de dados, para dizer para Santa Luzia o quão somos ou não sustentáveis, em quais etapas do processo que a gente tem que melhorar. Cada vez mais, clientes, construtoras, engenheiros, arquitetos solicitam para a gente um certificado. Então, para o cliente é uma segurança de que eles estão adquirindo um produto que é sustentável. E que, mais uma vez, não é a Santa Luzia que está dizendo, é a Fundação Vanzolini, a partir do RGMAT, que está dizendo que o nosso produto é sustentável. Para os nossos parceiros também é importante, porque a certificação ela vai dar um conforto de como nós estamos dando o destino para os resíduos que eles nos fornecem, que nós estamos dando o destino correto. Como cada vez mais as construções precisam ser sustentáveis, nós vamos estar bastante à frente da concorrência. E também é um diferencial para os clientes. O processo de certificação, ele demandou aproximadamente 2 anos e meio e ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa do processo é a definição da regra de categoria de produto. A regra de categoria de produto ela é um conjunto de regras, requisitos que tem que ser atendidos para uma declaração ambiental de produto. Então, como neste caso de rodapé de perfis de poliestireno reciclado, não tínhamos nenhuma regra de categoria de produto, a gente teve que desenvolver juntamente com a Fundação Vanzolini. Definida a regra de categoria de produto, iniciou o processo que demandou mais tempo, que é a análise do ciclo de vida. Ela foi desenvolvida em conjunto da Santa Luzia com a Universidade Federal de Santa Catarina, que eles têm um grupo que trabalha apenas com pesquisa em análise do ciclo de vida. Então, a parte da Santa Luzia foi feito um levantamento minucioso de todos os dados, definimos o sistema de fronteira, do que seria determinado, e o processo de modelagem foi todo feito pela Universidade Federal. Em seguida, foi desenvolvida a EPD. A EPD, na verdade, ela reúne todas as informações que estão na análise do ciclo de vida e também informações sobre o produto, sobre como deve ser instalado, qual o conforto que este produto traz para as construções. Juntamente com a EPD, foi enviado alguns relatórios que foram exigidos pelo verificador, pela Fundação Vanzolini, para eles verificarem a veracidade dos dados que estavam na análise do ciclo de vida. Posteriormente, a verificação foi concedida, então, o nosso tão desejado RGMAT, que foi concedido pela Fundação Vanzolini. Então, todo esse estudo demandou de 2 anos e meio a 3 anos. A análise do ciclo de vida, ela tem o objetivo de trazer para Santa Luzia um entendimento e uma avaliação da magnitude que os impactos ambientais podem trazer ao longo do ciclo de vida de um produto. E tivemos também o objetivo de mapear toda a cadeia produtiva, fazer
passar um pente fino em todos os processos, desde o transporte da matéria-prima lá nos parceiros, na terceirização, até a embalagem do rodapé. Então, todo esse ciclo de vida foi avaliado. E também tivemos o objetivo de fazer uma comparação do produto, do perfil de rodapé de poliestireno reciclado com um cenário hipotético, que seria a comparação da produção de um perfil de rodapé de poliestireno reciclado com um perfil de poliestireno virgem, para verificar qual a diferença entre os impactos que um ou outro causa. A estrutura do trabalho, da análise do ciclo de vida, ela é dividida em 4 partes. A primeira é a definição do objetivo e do escopo, que foi realizado entre a Santa Luzia, Fundação Vanzolini e a Universidade Federal. A análise do inventário, que é o passo 2, que, como eu comentei com vocês, que demandou mais tempo. A terceira, avaliação dos impactos, que é o processo de modelagem, né, toda a modelagem dos dados, que foi feito pela Universidade Federal. E a interpretação, aonde que a gente usaria esses resultados, né, que seria divulgação para os clientes, o próprio desenvolvimento interno dos processos e do produto, a fim de melhorar processos, minimizar impactos, elaboração de políticas públicas e marketing, entre outros. Bom, como os principais resultados que achamos importante de trazer para vocês, aqui essa tabela, esse gráfico, ele mostra a geração de rejeitos por processo. Eu não vou entrar em detalhes aqui no processo, porque senão eu teria que explicar como que funciona esse processo, que demandaria mais tempo. Então, a gente pode ver aqui que o processo vou entrar em detalhe no processo de peletização, que ele corresponde a 40% das emissões de rejeito. O processo de peletização nada mais é do que a limpeza do material. Então, quanto mais sujo nós recebemos o material, mais rejeito nós vamos gerar aqui. Porque vamos ter vários tipos de contaminantes, ferro, papel, papelão, madeira, tudo fica neste processo aqui. A gente precisa estar com o material limpo para a fabricação do perfil propriamente dito. Então aqui já começa a nossa preocupação ambiental, da nossa conscientização lá nos nossos parceiros, lá nas cooperativas de catadores, a conscientização que eles têm que ter de quanto, até na nossa casa, quando a gente vai descartar uma embalagem de isopor, aquela que vem as frutinhas, por que eu não dou uma lavadinha assim antes de colocar no lixo, ou vou dar um destino correto, né? Então é esse o grande trabalho da Santa Luzia, levar essa conscientização para todas as pessoas, porque isso vai diminuir muito o nosso impacto aqui, ó. Às vezes a gente não tem a noção do quanto as nossas ações em casa, elas refletem aqui. Então, esse é uma ilustração bem prática. Bom, algumas considerações que a gente teve em relação à análise do ciclo de vida, onde que a gente tem que focar mais? No consumo de energia, mesmo a gente tendo o consumo de energia menor naquela simulação de cenários, é um ponto que a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque a gente sempre consegue melhorar o nosso desempenho em relação ao consumo de energia. Ao consumo de GLP também, porque no nosso processo a gente demanda bastante movimentação da matéria-prima. Então, já estamos melhorando o nosso layout para tentar cada vez mais minimizar a movimentação e, consequentemente, o consumo de gás, né? Redução dos insumos no processo, aquela questão da conscientização lá fora, onde a gente não consegue controlar, mas consegue conscientizar, para a gente ter uma matéria-prima de mais qualidade. Não é porque é reciclado que vamos tratar como um lixo, né? Podemos dar um descarte correto para o poliestireno. E as taxas de retorno também, que podem ser minimizadas. Eu até esqueci de comentar. Em todo o nosso processo, todos os perfis que não saem em conformidade, eles retornam ao processo. Então, mesmo a gente utilizando esse material como taxa de retorno, vai ter o gasto de energia, vai ter a movimentação. Então, a taxa de retorno sempre deve ser minimizada, porque
vai gerar menos impactos para a gente dentro da cadeia produtiva. A desconstrução, que é um ponto bem importante. Hoje a Santa Luzia trabalha com sistema de logística reversa. Então a gente não quer tirar o poliestireno do meio ambiente, o que é lixo, e transformar em outro lixo. Então a gente quer que quando o perfil for descartado em alguma obra, ele volte para a gente, porque ele é matéria-prima. As contribuições que o produto traz para a qualidade de vida no interior das construções, por exemplo, por ele ser de polímero, de poliestireno reciclado, ele não cria umidade, não desenvolve cupim, então ele contribui para a qualidade de vida no interior das construções. Então a apresentação encerra-se por aqui. Gostaria de saber se alguém ficou alguma dúvida. Pode ser, por favor. Eu fiquei com uma dúvida, que é a seguinte: quando você falou que o processo de reciclagem comparado com o processo com material virgem gera mais CFC e mais fósforo, no processo do material virgem foi incluído o processo desde a extração mineral até a produção da matéria-prima ou não? Bom, eles tinham no banco de dados da Universidade Federal tinha esse levantamento de dados, né? Então desde o processo da produção do poliestireno virgem, né? Tá bom, obrigado. De nada. Na linha do material virgem, então agora você informou, é poliestireno não reciclado. Não reciclado. Ele não. Ah, bom. Aquela diferença de impactos pode se dar devidamente a isso, né? Tá. Porque o poliestireno reciclado ele não passa pela etapa de reciclagem. Então, nessa linha, quando você compara, então você está comparando produto com dois tipos de poliestireno, Isso. o virgem e o reciclado. Isso. E você informou para o professor Martins que os dados do virgem foram tirados lá do banco de dados. Da Universidade de Santa Catarina, do banco de dados. Isso. Agora, será que os dados da universidade foram feitos com base nas mesmas regras de categoria de produto? Isso é um ponto importante quando nós vamos comparar. Nós estamos comparando dois materiais, o estudo de ACV precisa seguir as mesmas regras. Sim. Tá? Então, é mais uma observação, sim. porque eu não sei se as regras que ele usou para tirar os dados foram as mesmas que foram desenvolvidas. Acredito que sim, tanto porque todo o trabalho foi desenvolvido em conjunto com eles, então eles sempre estiveram sabendo... Eles participaram da determinação do PCR? Sim, sim. Tá. Então, eu como consumidor recebi os perfis e eles estão numa embalagem, você não declarou qual é ainda. Certo. E essa embalagem, ela é biodegradável, não? Ela tem uma tratativa de retorno para vocês? Como é que é a parte da embalagem? Bom, hoje ela não é biodegradável, mas nós estamos procurando alternativas às embalagens, né? O que a gente aconselha é procurar alguém que utilize essa matéria-prima, que não é o que a gente utiliza, né? Esse tipo de embalagem a gente não utiliza, mas a gente aconselha a dar um destino correto, né? Porque é uma embalagem que bastante gente faz a reciclagem. Até lá na nossa região, polietileno é bastante reciclado. Mas a embalagem é papelão? Ela é de plástico. Plástico. Isso, é um PVC. termoencolhível. É de polietileno. Tá. Isso, polietileno flexível. Ok. Em determinado momento da sua palestra, você fala da importância da educação, seja de parceiros, seja da população em geral, para, por exemplo, ao dar um destino para aquela embalagenzinha de isopor que a gente tem em casa, por que não dar uma lavada, por exemplo, antes de dar uma destinação? A gente, porque senão vocês vão ter que fazer a limpeza lá no fim desse processo, certo? Mas o fato de a gente fazer a limpeza antes também, a gente não está causando impacto, porque a gente está usando a água da nossa casa, então a gente está, de certa forma, transferindo um impacto, no caso da empresa de vocês, para nós, certo?
E eu quero saber se isso, de alguma forma, é pensado quando vai se fazer, porque, de certa forma, senão você está transferindo uma responsabilidade para aquele consumidor que não vai participar do processo de reciclagem. Certo? Que ele, na verdade, ele vai porque ele vai tentar dar a destinação. A nossa ideia mesmo não é tanto na questão dos impactos. A gente sabe que em um lugar ou em outro vai causar esse impacto. A gente se preocupa mesmo com a conscientização da maneira de como este material, essa embalagem, ela vai ser descartada. Porque a gente não quer ser tratado como um lixão, a gente quer ser tratado como um reprocessamento de uma matéria-prima. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação à declaração ambiental de produto, essa comparação que vocês fizeram com o EPS virgem, ela faz parte dessa declaração ambiental de produto? Ou ela é só parte do estudo de ACV interno de vocês? Está contida nos dois trabalhos. Tá. Nesse caso, essa avaliação comparativa, ela passou por algum painel de especialistas ou foi só uma avaliação da universidade? Foi uma avaliação da universidade juntamente com a verificação da Fundação Banzolini, né? Passou toda a etapa de verificação. Eles tiveram em mãos toda a análise do ciclo de vida que tinha esse comparativo. O verificador fez toda a avaliação. Tá. Não houve nenhum envolvimento, por exemplo, de um fabricante que use o EPS virgem para... Não. E a segunda dúvida, que na verdade é uma curiosidade, assim, quando vocês passaram por esse processo de ACV, isso trouxe algum tipo de reflexão nova para vocês quanto fabricantes? Porque vocês dominam o processo produtivo de vocês. Então, eu imagino que vocês saibam quais são as possibilidades de aumentar a eficiência e tal. Em que um estudo dessa natureza beneficiou vocês em relação à compreensão do processo e oportunidade de melhoria? Sim, como eu comentei ali, né, principalmente no consumo de energia, que como a gente teve um melhor desempenho, a gente sempre pode minimizar, né? Consumo de água também não foi muito relevante, mas a gente também sempre pensando na melhoria e principalmente na redução dos rejeitos, né? Os rejeitos que a gente tem no processo de limpeza do material. A gente está sempre, trouxe outra visão para a gente está com outra mentalidade. Às vezes o que era antes do ACV era um processo mecânico, hoje a gente já pensa outras alternativas que não tragam tanto impacto para o meio ambiente. A gente quer agradecer muito a Stephanie pela apresentação